Tocou em alguns assuntos tão importantes, né, no finalzinho, né? Muito importante que nós precisamos saber. Uma das coisas, por exemplo, quando fala da unidade da fé, quando fala sobre a unidade da fé, amados, a gente pensa de uma maneira errada, não é? A unidade da fé é ter uma fé sólida em uma causa justa ou uma causa perfeita, que é a palavra de Deus. É aquilo que a gente tem, nós devemos ter o mesmo pensamento, a Bíblia diz, o mesmo pensamento, a mesma ação acerca da palavra de Deus. Queridos, eu quero, nesta noite, pedir a vocês, né, ô Beth, você está tão longe de mim. Ué, Beth, vem cá, vem Beth. Vem pra cá, irmã, mas vem pra cá. Aí, chama a irmã pra cá. Há muitos lugares aqui, é só pra aqui, gente. Vem pra cá. Pode falar, E aí, Beth? Aí, olha meu filho, como é? Ficou bonito. Ficou bonito? Um dos grandes problemas nossos, um dos grandes problemas da igreja nos últimos tempos, eu tenho notado, é que a gente vai para o culto, para o ensinamento, nós viemos para o líderes do transforma, e eu venho, você, creio sim, a gente vai pensando assim, será o que Joãozinho vai pregar? Será o que a Mariazinha vai pregar? Qual é a linha? Que assunto ela vai tratar nesse dia e ele vai tratar nesse dia? A gente vem e nós ficamos o tempo todo analisando a mensagem e depois nós tiramos a nossa conclusão dentro da nossa alma se aquela mensagem foi uma mensagem boa, que nos agradou ou não. Se a mensagem nos agradou e ela não mexeu muito com o nosso sentimento, se ela não nos alfinetou, a mensagem foi ótima. Glória a Deus, aleluia. O culto foi uma bênção. Mas se ela realmente pegou o nosso pé e doeu em nós voltamos dizendo que não gostei da mensagem de hoje. Mas é assim mesmo que acontece. Existe exatamente isso que acontece. O grande problema nosso também, amados, é a gente não prestar atenção na palavra que estamos ouvindo. Uma série de coisinhas, num culto, num ensinamento, uma série de coisinhas nos distrai. E o inimigo, ele é perito para fazer isto acontecer. Distrairmos no momento que vem aquele versículo, aquela versículo, que vai edificar a nossa vida. O inimigo procura nos distrair naquele momento para que a gente não entenda aquilo que está sendo falado. Ou melhor, não fecha o texto que a gente está ouvindo. É incrível. Esse trabalho, o líder se transforma durante esses anos todos. Nós já tivemos mensagens de Deus, quase todas elas são. É Deus falando conosco. Tem mensagem aqui que há 17 anos eu lembro dela, como se fosse agora, porque eu prestei atenção, ela edificou a minha vida de uma maneira muito especial. Há 17 anos. Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi aqui em Betim, por um pastor de uma outra igreja, há mais ou menos 25 anos. Lembro o texto que ele leu, lembro como ele tratou daquele assunto, e lembro como eu saí dali impactado e nunca mais esqueci aquela mensagem. Porque foi uma mensagem dada por Deus, dada pelo Espírito Santo a ele, e ele transmitiu a palavra daquela maneira. Então a palavra de Deus vai de como nós ouvimos e como nós guardamos ela em nossa alma.
Muitas vezes acontece comigo e com você, nós ouvimos a palavra, principalmente quando ela não nos agrada, antes de sair na rua, nós já perdemos toda a palavra que foi ensinada e pregada. Isso é uma realidade. E esperamos para o próximo momento. Neste momento, eu gostaria que alguém olhasse na caixa do tempo para mim. São 17 horas e 40 minutos, agora 45 segundos, 47. Eu quero contar o tempo todo, né? 17, 40. Eu quero falar de um assunto hoje muito falado na igreja cristã nos últimos tempos. E muito não falada aqui no nosso meio. O que é isso, né? Muito falado nas igrejas evangélicas nos últimos tempos, muito. E muito pouco falado aqui. Mas eu não quero começar a falar aqui desse assunto como eu tenho ouvido falar, infelizmente, em muitas denominações evangélicas. Vocês já sabem o que eu vou falar. Creio que não adivinho, né? Mas dá uma pista. A irmã já acertou lá. Isso mesmo. Dá uma pista. O que vocês acham que eu vou falar dessa noite? E tem sido um desastre na vida da igreja quando nós não cumprimos estes mandamentos do Senhor. É um desastre. E é um desastre também quando fala de uma maneira errada. Vou falar de... Fala, gente. Fala. Fala. Money, dinheiro, din-din, cascalho, milho. É disso que eu vou falar. E outra coisa, amados, eu vou dar aqui, olha, eu vou falar. Eu tenho dado esse ensinamento lá já falei desse ensinamento lá na Restauração Salvador algumas vezes. Verdade que a última vez nós falamos sobre seitas, religiões e heresia, né, gente? Então, nós falamos sobre seitas, religiões e heresia, foi bastante impactante, porque, meu querido irmão, querida irmã, eu vou te fazer um desafio. Você sabe quase nada sobre seitas, religiões e heresia. Quase nada. E as seitas, religiões e heresia, elas estão entrando dentro da igreja evangélica de uma maneira tão sutil que não é percebido pelos crentes, pelos cristãos. Não é percebido. Seitas, religiões e heresia. E as seitas, religiões e heresia, elas levam a pessoa para o inferno. Por quê? Porque elas ferem os princípios fortes da palavra de Deus. Elas ferem os princípios ensinados e cumpridos, feitos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, eu disse que eu vou falar sobre forte, dinheiro. Nessa noite, vamos falar sobre dinheiro. Você vai abrir a Bíblia comigo em algumas passagens. Aí a pessoa fala assim: não, é dinheiro, ficou lá no tempo das ofertas, lá dos sacerdotes, não sei o que. Não sei aonde acham isso, né? Porque o Novo Testamento, Jesus ensinou sobre dinheiro de uma maneira muito clara. E no Novo Testamento nem é tanto ensinado, porque o povo do Novo Testamento, vou falar de uma maneira assim meio mais simples, para mim entender e vocês, para vocês entenderem também, o povo, ele já trazia isso, né, na religião, na religiosidade. Quando a Bíblia diz assim, Jesus um dia falando com os sacerdotes, os fariseus, religiosíssimos,
religiosismo. Jesus disse assim: vós dais o dízimo de tudo. Era comum, está vendo que coisa? Do cominho, da sarça, do endro. É comum no meio de vocês fazer isso. Vós dais o dízimo de tudo, como lei, vocês cumprem essa lei. Mas desobedeceis o que é mais importante, que era o conhecimento e obediência e aplicação da palavra de Deus. É comum no Novo Testamento. Mas vamos lá no texto. Vamos lá. Outra. Peraí, pegar o microfone. Eu tenho uns rascunhos aqui, rascunhei alguma coisa. Eu tenho dois ensinamentos sobre dinheiro. Eu tenho também dois títulos que eu dei a esse ensinamento: o poder do dinheiro em nossas vidas. Poder do dinheiro em nossas vidas. E o outro é o amor ao dinheiro fragiliza o nosso caráter espiritual. O amor ao dinheiro fragiliza o nosso caráter espiritual. Amados, aqui, ó, todos vocês, todos nós que estamos aqui, todos vocês, todos. Eu gostaria que, na medida do ensinamento, as dúvidas que você tiver, aqui, olha, levante a mão, a gente para e trata da sua dúvida. Tá bom? Eu gosto muito de ensinamento aberto. Você levanta a mão, a gente para. Olha, peraí, explica direito aí, e a gente vai tentar explicar biblicamente falando. O amor ao dinheiro fragiliza o caráter e o poder do dinheiro em nossas vidas. Vamos lá, vamos começar por vamos começar, vou achar um versículo para nós começar, porque existem muitas passagens Mateus, vamos lá. Capítulo 6. E o versículo 19. O capítulo 6 de Mateus, quando Jesus está ensinando, é Jesus que está ensinando, ele tem um ensinamento curtinho, né? Por exemplo, sobre o jejum, sobre os tesouros no céu, sobre a luz e as trevas, os dois senhores, a ansiedade, e vai por aí afora. O juízo pertence a Deus, não deixe os cães as coisas santas. Com poucos versículos, Jesus ensinou grandes coisas para nós. Mas o capítulo 6, versículo 19, Jesus fala sobre tesouros. Tesouros é bens, dinheiro, ouro, prata, casas. Versículo 19, Jesus disse assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrumam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o seu dinheiro, amado? Se você não for um grande conhecedor, entregar a sua vida a Deus mesmo, aonde você colocar o seu tesouro, lá está o seu coração. E continua no versículo 24, ainda Jesus dizendo. Jesus estava ensinando, está nos ensinando nessa tarde. Ninguém, é algumas pessoas ou ninguém? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. E ele, para ninguém ter dúvida, diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você não pode, eu não posso, nós não podemos ficar apegados a dinheiro. Agora eu vou fazer uma contrapartida. Quem que gosta de dinheiro? Eu também. Ué. Só que ele não pode ser o meu Deus. Jesus disse aqui bem claro. Você não pode, você não tem jeito de servir a Deus e as riquezas. Se você devotar as riquezas ao dinheiro, ao apego ao dinheiro, você está longe dos caminhos de Deus. Não é isso que Jesus deixa? Não, aí, para nós conversarmos, vamos lá. Alguma dúvida? Eu não quero, aqui, querido, olha para mim agora, passa, olha para mim. Eu não quero de jeito nenhum que nós tenhamos esse ensinamento e você não discorda aqui e vai discordar lá na rua, é pecado, porque eu estou te dando uma oportunidade de discutir com você. Se você for discutir isso lá na rua, qualquer pessoa que seja, até um anjo que esteja perto de você, tá? Você está pecando. É fofoca. Por isso eu estou lhe dando a oportunidade de levantar a tua mão e discordar. Porque às vezes você vai discordar de uma coisa, eu vou aprender. Olha, não tinha pensado bem assim. Eu quero aprender. Eu aprendo com vocês. Na sinceridade de vocês. Então já vou ler de novo esse texto e a gente vai andar pela frente. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a riqueza. Quando Jesus disse não podeis servir a dois senhores, ele estava falando dele, Deus. Vê se concorda comigo. E do dinheiro. Que é dirigido, o dinheiro, o amor ao dinheiro, é dirigido por um principado chamado Mamon. Uma tradução mais antiga fala Mamon. Você não pode servir a Cristo e a Mamon. Escolha. Jesus diz: escolha. O que você vai fazer? Não pode fazer servir os dois. Não tem jeito. Aí, amado, o dinheiro em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, os bens materiais, o dinheiro, ele tem sido um arraso. O amor ao dinheiro, meu amado, não é o dinheiro não. Se você tem um pacotão de dinheiro na sua casa, não sabe o que faz com ele, não quer ele, traga para mim que eu quero. Tá bom? Eu vou gastar da melhor maneira possível. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. O que ele não pode é eu colocar lá num canto, um cofre com 7 chaves, e eu ficar andando em volta dele, guardando dia e noite. Tu acorda sonhando que o meu dinheiro está sendo roubado. Vocês já ouviram, muitos de vocês já ouviram, um dinheiro que surgiu para mim no Banco do Brasil. Vocês já ouviram, né? Eu tinha um tanquinho, mas comprei um tanquinho novinho, bom, né? A minha esposa, compra um tanquinho bacana, que é melhor que tiver. Para não ficar comprando todo dia. Eu fui lá, comprei um tanquinho caro, coloquei lá. Mas passou mais ou menos uns 20 dias, entrou um ladrão em casa, roubou ele.
Amado, quando eu cheguei, quando a secretária chegou e falou assim, ó, roubaram seu tanquinho. Ela chegava cedo, eu levantei mais tarde. Na hora, mas dá uma raiva, não dá? Meu lote todo murado. Aí eu fiquei com uma raiva, eu cheguei no portão, olhei para um lado e para o outro. Aí um vizinho falou assim, ó, eu vi sair um camarada daí com um tanquinho nas costas da sua casa. Quer tratar isso, mas não fico com raiva. Você já notou que a gente fica com raiva, né? Eu falei, não é possível. Vou entrar no carro, mandar na rua aí, vou ver ele, ver se eu acho ele no tanquinho nas costas. Mas, amado, naquele momento me deu uma calmaria. Aí eu falei com a pessoa assim, que me tinha me falado, ele, não é possível, eu não sabia. Achei que você tinha mandado para consertar. Eu quero levar no ombro, não é possível. A gente dá bobeira. Deixa quieto. Falei com ele assim, olha, talvez alguém que casou, estava falando só o tanquinho lá. Ele sabia que eu tinha que levar, não tem problema, deixa para lá. Passou mais ou menos uns dias. Mas eu era dizimista, fiel já com isso aí. Eu fiquei um ano sem entregar meu dízimo e minhas ofertas na igreja, porque acreditava que não era certo. Esse é o grande problema. É o grande problema teu e meu, às vezes, de nós vermos tanto escândalo com dinheiro nas igrejas, que nós caímos juntos. É tanto escândalo que você vai e fica igualzinho eles. Aí passou uns 20 dias, era época de fazer declaração de imposto de renda, alguns de vocês já ouviram isso. Chega na minha casa, aquele papelzinho do Banco do Brasil, declaração de imposto de renda. Eu falei assim, é dado, endereço, puseram meu nome aqui, meu CPF direitinho, mas eu não tenho conta no Banco do Brasil. Tinha conta na Caixa Econômica e não no Banco do Brasil. Aí você fica apavorado, né? Tem que apresentar a declaração de imposto de renda, você quer. Eu fui no Banco do Brasil, chamei o gerente sentou comigo para sindicato. Disse que foi para mim, eu não tenho conta no Banco do Brasil, nunca abri conta, não movimento no Banco do Brasil, minhas contas no Itaú e na Caixa Econômica. Acho que era estadual, hoje não existe mais estadual, né? Então eu não tenho isso. Ele falou assim, hoje esse dinheiro é seu. Peguei meu conto, se eu não tenho esse dinheiro aqui. Ele foi lá, conferiu, era você mesmo, a conta é aberta no dia tal, que sabem tudo, né? Eu falei, mas não é. Amados, qual é a minha vontade de dinheiro banho? Qual é a vontade do homem avarento? Na hora, chegar lá e dar ele então, e zum, no bolso e zum. Não é meu, né? E era meu mesmo. CPF, tudo direitinho, nome bonitinho, estava lá. Eu falei, não vou mexer, porque isso aí vai aparecer bom. Mas passou mais ou menos 6 meses, voltei lá, já era uma gerente. Aí foi uma mulher, me atendeu. Ô, seu Maurício, dinheiro é seu. Você pode tirar o que você quiser. É seu, o dinheiro está aí há tanto tempo. Eu não vou tirar. Tirei não. Mas esse dinheiro era um dinheiro grande, dinheiro bom. Ele está rendendo lá até hoje, deve ter uns 15 anos. Hoje, agora eu vou falar para você, dá para comprar um carro novo. Não sei de onde pintou esse dinheiro. Porque existe um ditado popular que diz assim, ninguém vence a Deus no lar. O fiel, diz a palavra, que ele abre a janela do céu e ele não bênção sem medida na tua vida. Isso é promessa de Deus, não é do homem, não. Não é de uma denominação. Ele abre bênção, as portas do céu, derramando bênção sem medida sobre a sua vida quando você é fiel. Era
cometeu, viu que fez errado, foi lá e fez isso, ele não ia fazer, mano, dava para comprar um caminhão cheio de tanquinho. Não estou falando que está lá, do jeito que ele caiu lá, ele está lá, dá para ele comprar um carro novo hoje. Tem uns 20 anos, isso, uns 15 anos já. Mas é pior que eu quero. Pior que eu quero. Amado, porque essa promessa. Não. Eu não precisei deixar. Mas eu vou mexer uma vez. Já me pediram, né, ali? Mas por que eu estou cantando isso para vocês? Porque ninguém vê a Deus orar. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Eu tenho essa experiência por muitas vezes em minha vida. Muitas. Não é uma, nem duas, nem três, são muitas vezes. Muitas vezes. Agora, o que o inimigo faz? O que o capeta faz? Ame o dinheiro. Fica com o olho no dinheiro. Corra atrás do dinheiro 24 horas por dia, que você vai ficar rico. Não é assim? Ele faz isso com a gente. Não seja fiel. Você é doido entregar dinheiro à igreja? Para pastor comprar carrão, comprar casa nova. Ele gasta seu dinheiro. A pior que tem uns que gasta mesmo. Esse é o problema. Esse é o problema. Tem uns que ficam bilionários. Porque não tem temor de Deus. Mas eu não quero nem saber o que ele faz. Todo mês eu fecho o meu relatório da igreja, e o meu dízimo, da minha esposa, das minhas filhas, eles vão direto para o Estado. Mas saiu do meu bolso, que é o meu dever, aquela porcentagem. E para a gente que é pastores, amado, não é somente um dízimo. Dízimo é quanto por cento? 10. Não é para a gente que é pastor, mas eu estou dando uma época lá, é 12%. Eu conto os 12% do dia e coloco ali, mano. A partir do momento que ele sai do meu bolso, eu mando ele para lá, eu não quero nem saber se eles vão gastar ele honestamente, se vai rasgar, se vai jogar fora. Não é da minha conta, o problema é deles. A minha parte eu fiz. Entendeu? Então, amados, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Muitos outros versículos. Amado, Timóteo 6,10, se você quiser achar aí, né? Timóteo, 1 Timóteo. Não, 1 Timóteo. Três. Amado, isso é Bíblia. 3:10. 3. 1 Timóteo, deixa eu ver. 6? 6, 6:10. Eu falei 3 e falei 6. Vamos lá. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas a falta de fidelidade traz dores no corpo, na alma e no espírito de uma pessoa.
Vou repetir. A falta de fidelidade para com Deus traz dor no corpo, na alma e no espírito. Traz fracasso. Pois por mais argumento que eu tenha, que nós temos, por mais argumento quase que perfeito que nós temos, são argumentos nossos, não argumento da palavra de Deus. Amados, Miqueias, vai anotando só aí, Miqueias, se você quiser achar para mim, quem tem habilidade, acha para mim mais rápido aí, eu vou falando, você vai achando. Miqueias capítulo 3. Acha para mim, Miqueias capítulo 3, e leia em alto e bom som. Miqueias capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Nós estamos falando de quem? Nós ouvimos aqui o mesmo de lideranças. Não foi? De liderança. Amados, quantas pessoas infiéis, não entregam seu título e só querem. Eles estão pregando nos cultos dessa maneira, infiéis. E aí é pior, né, que o sacerdote deveria ser fiel, os profetas deveriam ser fiel, não é isso? Os levitas. Os levitas, o que eles faziam? Os seus cabeças dão sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Isso. Nenhum mal nos sobrevirá. O Senhor duvida da luz. Meu querido, o que é isso? É o pregador infiel. Ele chega na frente e fala assim, mais ou menos, nós ouvimos muito isso. Meu irmão, minha irmã, hoje você não sairá daqui como entrou, porque Deus tem uma palavra para você. Tem nada, irmão. A pessoa não sai como entrou, não. Sai pior do que entrou. Por quê? Porque estão profetizando por dinheiro, diz a palavra. Quando a igreja não oferece um zelão de prata, de ouro e de bronze. Isso. Para você levar 1.500, 100. Senhor, é verdade. Não é disso. E se for menos de 100 reais, menos de 50, tem algumas denominações que falam que é miséria, é espírito de pobre. Joga maldição. Se não participar, você não vai ter abençoado. Não vai ser abençoado. É isso que eles fazem. Hoje, amado, estava conversando com uma irmã e falando sobre alguns pontos da doutrina falsa de uma seita, religiões, heresia. As seitas, religiões e heresia, elas dizem assim: se você não fizer isso, você não vai entrar no reino do céu. Se você não fizer esse sacrifício, por exemplo, se você cortar o cabelo, você não entra no céu, porque o cabelo comprido é um sacrifício para Deus. Não é? Se você Vem cá na sexta-feira da Páscoa. eu vou falar. Se você trabalhar no dia de sábado, você não vai para o céu. Mas que salvação fraca é essa que Jesus me deu? Se eu trabalhar no sábado, perde a salvação. Se a mulher cortar o cabelo, perde a salvação. Se passar batom, perde a salvação. Mas que ensinamento maligno é esse? Pastor, geralmente
Repassa lei, toda sexta-feira, trabalhei no sábado. Pode não. Minha tia dessa sexta. Mas Jesus pegou esse fariseu um dia e disse assim: se jogou e caiu, vou com essa tumba. Se jogou e caiu num buraco. No dia de sábado você vai lá e tira ele ou não? Ó, amor, o dinheiro. Esse calado. Porque estava preso ao dinheiro e preso numa doutrina falsa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, Miqueias 3,11, o dinheiro trazendo suborno, ou melhor, o amor ao dinheiro trazendo suborno. Nos juízes, sacerdotes e profetas, é o texto que nós acabamos de ouvir. Mas vamos fazer uma pergunta. A pessoa que ama o dinheiro, o avarento, ele ajuda o necessitado? Não. Ele não ajuda o necessitado. Mas vamos ver o que está escrito em Provérbio. Porque ele ama o dinheiro, amado. Ele não põe a mão no bolso para tirar um centavo ou R$1 para dar para uma pessoa necessitada, mesmo ele sabendo que aquela pessoa é realmente necessitada. Aí precisamos ter cuidado, né? Tem muito explorador por aí. Provérbios, vamos lá, Provérbios capítulo 21. Provérbios 21, 13. Diz assim, 21, 13, diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Amado, crente, olha para mim. Eita povo bonito, você vai ter que morar no céu. E eu também. Eita! Né? É verdade? Amado, você já fez alguma oração nas suas infidelidades? E já não joga para infiel. Eu tenho tido o privilégio, eu puxei, que um ano crente não concordava de entregar dinheiro e oferta de jeito nenhum. Um dia eu fui no meu irmão, já contei isso, né, nesse ensinamento. Eu ia lá no centrão, sempre comprava livros, né, dava Bíblia para os outros, livros. Eu comprei um livreto que falava sobre dízimo, o valor do dízimo, sei lá. E eu era contrário, eu fui ler o livro. Diz homenagem, toma. Cheguei em casa, converti. Me deu uma vontade de entregar o dízimo. Recebi o salário, tirei o primeiro, fui lá e depositei, numa alegria, nunca mais parei, graças a Deus. Mais de 40 anos. Um dia o meu supervisor, o secretário de Estado, ele falou assim: pastor Alves, seu dízimo não foi diferente. Eu vendi uma casa, peguei o dízimo, coloquei no envelope e mandei. Como eu mando constantemente, né? Aí ele me ligou no outro dia e falou assim: olha, pastor, o seu dízimo deu errado. Eu falei: não, por quê? O que foi? Ele falou: depois de conversa, mandou um dízimo muito alto. Ele: não é isso, não pode. Aí eu lembrei, não sei por quê. Aí eu não voltei com aqui, encontrei com ele. Ele falou assim: seu dízimo não veio, é uma pessoa, um dízimo muito alto. Eu falei: pastor, eu vendi uma casa e mandei o dízimo da casa que eu vendi. Se todos, eu falo desse jeito, nunca mais vi. Se todo crente fosse assim,
Que bênção servir a igreja. Ah, mas velho, todo crente tem que fazer isso ou não tem? Ué, tem. Não é privilégio de alguns, não. Mas é isso mesmo, gente. É para ele, é isso mesmo. Deus continue te abençoando. Pastor. Então, segura aí, não. O que dá ouvido ao clamor do pobre, para abrir a mão e ajudar, mas presta atenção que pobre, hein? Não é os exploradores, não. Você tem que saber que pobre, quem você vai ajudar. Tá? Ele clama e não será atendido. Sabe aquela oração que você fala? Deus, me ajuda, Deus. Oh Deus, me ajuda, abre as portas de bênção para mim, Deus. Abre as portas de mim para Deus. Se Deus não abre a porta, coisa nenhuma. Já viu? Talvez já aconteceu com alguns de nós. Oh Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é meu Deus. Será que é mesmo? Será que Deus não está sendo cheio? Deus quer agir, mas não pode, velho. Por quê? Eu estou todo misturado. É o que diz esse texto. Aquele que dá para ouvido ao clamor do pobre, clamará um dia e não será respondido. Eclesiastes 5,13, só para você anotar, fala sobre riquezas guardadas para o próprio dano. Pessoas que guardam. No final da vida, os filhos vão lá, o neto toma tudo dele. E ele fica lá desesperado. Fala assim, trabalhei a vida inteira, agora meus filhos, meus netos despedaçam tudo. Ai meu Deus, o que o senhor deixou? Porque ele foi avarento. É porque ele foi avarento. Perde tudo. Quer ver? Poderia contar para vocês umas 3 fatos, não história aqui. Mas você está lembrando de alguém que guardou. Quer ver? Peça aí, presta atenção. Guardou. Quando achava que ia gastar o dinheiro, alguém chegou e levou. Viu que coisa? Guardou. Amados, esse assunto é para nós discutir, porque esse é para a liderança. Isso aqui não é para menino constante, não. A minha avó, quando essa pior, ela guardou dinheiro aqui, ela não guardava dinheiro. E quando ela faleceu, nós achamos um vidro cheio de moedas sem valor e um monte de notas, tudo sem valor. Outro dinheiro sem valor. E às vezes, eu não sei não, e nem você sabe, às vezes ela passou necessidade, vontade de comer uma carne, vontade de comprar uma roupa boa, mas tem que guardar, miséria, de miséria. Miséria, espírito, um demônio de miséria que toma a vida das pessoas. Mas engraçado é que Deus disse o quê? Sede fiel, e Deus, Ele que falou isso. Eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre a vida de vocês bênção tal, que dela advenha maior abastança. E por causa de vós, as pessoas nos chamarão bem-aventurados, felizes. Não é isso que está escrito? Amados, muitas pessoas falam assim, muitas pessoas que é de bom coração, que conhecem a palavra, falam mais ou menos assim. Aquela pessoa
pessoa, estava na minha rua, não sei, ele virou crente, e ele hoje, não, ele tem tanta coisa, Deus abençoou ele. Mas a maior parte, sabe o que ele fala? Tá? Aquela pessoa depois virou crente, começou a roubar da igreja, né? Roubar da igreja. Vocês viram esse fato que eu contei para você do dinheiro no Brasil? Se eu conto isso para o inquérito, ele fala, não sei quem que roubou da igreja. Fala na hora, porque é avarento, amado, é avarento. Você sabe que dia que eu vou saber quem colocou esse dinheiro lá para mim? Nunca. Explica aí. Não precisa explicar as coisas mais. Não, já. Vamos seguir o avarento? O avarento prega, vai crer nisso. Aqui. Presta atenção. O avarento prega, crê nisso. Irmão e irmã, igreja do Senhor. Se você for fiel, ele muda até a voz, fala até uma cara diferente. Se você for fiel com Deus, ele vai te levar para o céu. E você vai ter riqueza lá. Lá você vai andar nas ruas de ouro. É pedra de ouro para todo lado. Está na minha igreja. Pedra de ouro para todo lado. Você pode pegar quantas pedras de ouro você quiser, levar para sua casa. Você vai vendê-las. Amados, o que vale ouro lá na glória? Mas o avarento prega assim. Porque a alma dele está em quê? Nas riquezas. Atos capítulo 5, versículo 1. Nós conhecemos de qual salteado que está lá. Atos capítulo 5. A gente lê, vamos ler para a liderança, também para a liderança melhor. Não é preciso, mas a gente lê porque a gente acostumou. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos fala de um casal chamado Ananias e Safira. Olha, certo homem chamado Ananias, com Safira sobre ele, vendeu uma propriedade. Até aí tudo certo. E reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto, e o depositou nos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Amado, o que Pedro estava falando? Pedro viu isso aqui, olha, um homem de discernimento de Espírito, quando ele chegou, está aqui, ó, nós vendemos uma propriedade por 100 mil, está aqui o dízimo dela, ele falou 100 mil, vendemos a nossa propriedade por 100 mil, vendemos 100 mil. Ele deve chegar lá e falar assim, nós vendemos 10 mil, aqui dá R$1.000, sabe, Pedrinho que não era roubo, cheio do poder de Deus, cheio de discernimento de Espírito, ele foi logo falando, Ananias, você deixou Satanás encher o teu coração? Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Você não está mentindo ao homem, mas ao Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Tibumba. Caiu morto fedendo. A sua mulher, que tinha combinado, eu vou primeiro, né, conto isso lá para ele, depois você vai e confirma. Ela chega e foi chegando, sou Pedro, não te bate, Senhor Pedro. E Pedro perguntou para ela, foi por tanto mesmo que você vendeu a propriedade? Foi, Pedro, foi por tanto. O que ele disse? Pronto, mas aí isso eu coloquei assim, olha. Ananias e Safira, mortos por sua avareza ao dinheiro. Eles erraram só nisso aí. É mentir acerca do dinheiro. E tem muito crente mentindo para Deus acerca do dinheiro.
Eu sei disso. Eu sei disso. A pessoa trabalha numa empresa, ele não pode ganhar menos do salário mínimo, né? Numa empresa. Falando do salário mínimo. Geralmente ganha 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Menos que não pode. Um tiro do salário mínimo é quanto? 162,10 centavos. Né? A pessoa põe 60 reais lá, 50 reais. Medinho, mas medinho. Cara. Tem gente que fala igual a vivinha pobre, né? Porque acha que. Tem gente que fala igual a vivinha pobre. Ela deu o melhor que ela tinha. Isso. Tem gente que vai lá e tem 2 reais dentro do envelope e acha que está fazendo. É verdade. Ela fala assim, é o melhor que eu tenho. Mas a nota de 150, de 200, fiquei guardada. Amado, você conhece aquela pessoa? Amado, estou falando conhece, já aconteceu conosco. Amado, teve uma época da minha vida, né, que eu sei disso, eu era bem amarelo assim. Agora tem uma coisa, eu nunca deixei fazer nada por causa de dinheiro. Nunca deixei vestir a roupa que eu quero, nunca, mesmo antes de ser extremista. Deixa eu estar me preparando, né? Mas sabe aquela pessoa que está com a nota, ele olha no bolso assim, amado, um sol quente que está rachando a mão, um calor que está custando andar. Ele passa na frente da sorveteria, vou tomar um sorvete. Aí ele tira o dinheiro, mano. Aí ele tem uma nota de 200, uma de 100, uma de 50. Ele fala assim, aí a vontade acaba. A vontade acaba, sabe por quê? Porque ele fala assim, se eu trocar essa nota de 50 para tomar um sorvete, que custa 10, 12, eu vou gastar dinheiro, que eu quero dinheiro. Mas é demoníaco, capetólico. Avareza. Avareza. Amado, você que está anotando, eu vou falar Abacuque 2,9. Vamos ler, vamos gastar Abacuque aqui, vamos? Acha Abacuque aí. Achei. Abacuque 2,9 diz assim: amados, isso é terrível. Isso está implantado na vida de muitos crentes desavisados. Abacuque 2,9 está escrito assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, pecaste contra a tua própria. É colocar coisas mal adquiridas dentro da nossa casa. É fazer negócio trapaceio, sabendo, por exemplo, o cara vai vender um carro, e o comprador chega, vê se não sei, o cara vê que ele não entende muito de carro, o cara pergunta até onde é a buzina do carro, né, o comprador, pergunta se os pneus estão bons, os pneus estão mais careca do que, está mais liso, do que é bom para vender doce. Sabia que carro com pneu liso é bom para vender doce? Sabia? Não? Porque a formiga não sobe. Tem um pneu tá bom, porque não conhece, o cara vê, esse cara não entende nada de carro. Esse carro tá bom, não, esse carro tá uma beleza. Esse carro tá bom, o carro não presta para nada, ele passou da hora que ele tá fora. Ele vende caro, tá? É crente, vende caro, dá o tombo na pessoa e leva para dentro da sua casa o dinheiro, não é? O que acontece? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Está aí, ó. Amado, está falando tudo de bem, de dinheiro, de bens, de avareza, até agora.
Tudo. A avareza do crente. Colossenses 3,5. Vamos lá? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mas isso é para um aviso para mim, para você, igreja. Três, viu, galera? 3,5. Vamos prestar atenção. Olha aqui. Olha o conselho de Deus para a igreja. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza. E a avareza que é idolatria. Eu agora não sou mais religioso, eu não tenho mais demais de escultura, eu joguei tudo fora. Da Senhora Aparecida, da Senhora das Dores, das Graças, das não sei o quê, as imagens de São José, São Joaquim, São Pedro, São Bartolomeu. Agora eu não sou mais idólatra, mas está enfiado na idolatria da avareza. O amor ao dinheiro é a avareza, a idolatria. Gente, você não falou meu horário, hein? Amados, eu vou vir para o Provérbios 15. Rapidinho. Amados, eu estou citando alguns versículos, que hoje é ensinamento, né? Versículo 15 de Provérbios. Provérbio 15, 27. Olha que coisa bem. Mas vocês estão vendo que é tudo dentro de dinheiro, lá ele. 15, 27 diz assim. Isso aqui é engraçado. Eu tenho uma maneira de transmitir isso aqui. Aqui. 15, 27 Provérbio diz assim. O que se dá à cobiça, o cobiçoso, perturba a sua própria casa, mas o que odeia o socorro, este viverá. Como uma pessoa avarenta perturba a sua própria casa? Um homem, se é um homem, a esposa fala assim: "Oh, meu amor, você vai na rua, compra os tomates lá, não tem uma fazer uma salada." Você gosta de tomate, né? Você gosta, né? Vamos lá uns tomates para fazer uma salada, uma carne com ovo. Hoje é domingo. Ele está na feira, mas de 1,99. Aqueles tomates tudo pintado, tudo manchado, né? E já no corpo, tem 15 filhos lá. Pega uma sacola. Pega uma sacola, põe lá uns 4, 5, escolhe melhor dos piores. Tira a sacola. Aqui tá bom demais. Só para hoje mesmo. Aí ele olha por lá, tá aquele tomatão bonito, a maçã, aquele tomate chique, né? Mas é o novo preço. Eu? Esse aqui? De jeito, isso tá bom demais. Chega lá, a mulher olha, a mulher nem pode falar nada, né? Ela tem que falar: o que eu vou aproveitar dessa porca? Ela fala só com ela, né? O que eu vou aproveitar dessa porcaria?
pessoas, joga para lá, então já está vazio. Tentando recuperar, não tá. Esse é o avarento. O avarento perturba a sua própria casa. E vem lá os coitados meninos. É ruim. Hein? Se falar alguma coisa, banho. O marido chuta a cadeira sem falar. Este, bom demais. O outro era o bom de preço. Esse aqui custou R$5 o quilo. O outro era 20. Tem que aprender a economizar. Economizar. Vocês são muito gastador. Vocês gastam demais. É assim? Amado, agora engraçado se ele compra aquele de terceira qualidade, quarta qualidade, ele vai aproveitar o quê? Uma quarta parte, se é que vai aproveitar de cada tomate. Fica muito mais caro do que ele comprar o de primeiro. O mais barato é mais caro.